Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje, dia 31 de março, que é uma terça-feira. Então a mensagem de hoje é Busquemos o Melhor, que foi publicada no livro Fonte Viva, editora FEB, capítulo 113. Que é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Essa mensagem ela diz o seguinte: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Vamos lá, uma questão bem interessante. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e de inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo de grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, esquecendo as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se farão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. É muito comum nós termos uma visão negativa. Olhamos para tudo com senso de crítica. Olhamos para os outros e conseguimos enxergar o menor defeito que seja. Quando nos olhamos no espelho, não enxergamos nada de ruim. Então, esse é um problema muito sério que nos deparamos no nosso dia a dia. Enxergamos, como diz Jesus, um ciscozinho no olho do nosso irmão, mas nos nossos olhos tem uma trave que nos impedem de enxergar a realidade da vida e a gente não percebe que essa trave está ali colocada. Os nossos irmãos têm erros, têm defeitos? Claro que tem. Mas se nós olharmos só o lado negativo, vamos ver problema em toda a raça humana. Porque como estamos num mundo de expiação e provas, todos têm ainda defeitos a serem corrigidos. Têm dívidas a serem quitadas. E nós nos incluímos nesse grupo. Se ficarmos agindo dessa forma, vamos viver num mundo extremamente complicado. Que viveremos num mundo de desconfiança, um mundo de acusações, um mundo de intolerância. Vamos olhar ao nosso redor. Vamos olhar o noticiário das televisões, os jornais, na internet. Quantas acusações, quanto levantamento de pequenos defeitos, quantos
às vezes a pessoa, falando num discurso, para um público qualquer, dá um deslize, faz uma colocação equivocada. Assim, às vezes, não é nem o que ela pensa, mas usou a palavra errada e deu um duplo sentido. E aí vira um inferno. As pessoas caem de pau, começam a criticar, dizendo que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, quem já não cometeu um deslize desse numa conversa? Numa discussão um pouco mais acalorada com alguém, com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais? Quem não? Nós, às vezes, erramos na palavra sem querer. Muitas vezes não temos nem vontade de falar aquilo. A palavra se encaixou de forma equivocada ali e deu um duplo sentido. E as pessoas vão fomentando isso, vão buscando esses erros. E o mundo está do jeito que está. A gente não consegue viver em equilíbrio. A gente não consegue ter paz para vencer as dificuldades do mundo, porque é todo mundo acusando todo mundo. Quando Jesus se deparou com a questão da adúltera, ele mandou um recado para a humanidade, que eu acho que é um recado que hoje precisa ser repensado o tempo todo. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu fico vendo no mundo político um tacando pedra no outro e os dois lados vulneráveis, porque os dois têm erros graves. Porque a direita critica a esquerda critica a direita, mas os dois têm lados negativos e têm lados positivos. Se houver intolerância, não há democracia. A democracia é esse jogo de alternância de poder, de alternância de pensamentos, de ideologias, para que num congresso, numa câmara, alguma coisa, as forças antagônicas consigam se conciliar e chegar ao termo de equilíbrio que é o meio. E a gente continua alimentando essas coisas. Não estou dizendo que temos que passar a mão na cabeça de quem erra, mas não podemos ficar sistematicamente fazendo acusações. A televisão fala o dia inteiro o mesmo tema, massacrando. Os blogs, os sites, os jornais, os nossos repórteres pararam de ser fonte de informação para ser fonte de opinião. Eu preciso receber as informações e eu digerir e entender o que é o certo e o que é o errado. Eles ficam enfiando pela goela. Que a esquerda não presta, que a direita não presta, dependendo do jornalista, ele faz acusações por um lado ou para o outro. E a gente não consegue viver. Se a gente olhar dentro da nossa família, os nossos filhos têm problemas. A nossa esposa tem, os nossos pais têm, os nossos irmãos têm, os nossos amigos têm. E se a gente ficar olhando só o lado negativo, a gente não vive. Não vamos ter nem amizades. Por que existem guerras no mundo, gente? É porque tem lados que têm defeito, que não são aceitos pelo outro, que também tem defeito. E aí a intolerância chega a situações de guerra. Por que existe crime? Por que muitas vezes uma pessoa, no meio de uma discussão, mata o outro? Pelo mesmo motivo. Só veio o lado negativo. Pode ser que eu aqui falando para vocês, cometa um deslize, faça uma colocação que não seja colocada. Eu tenho ainda a oportunidade de editar, corrigir. Mas quando ele está falando, por exemplo, numa tribuna, numa casa espírita, ou falando em público, alguma coisa, a gente pode dar um deslize que, mesmo que a gente fale, não é bem isso que eu falei, mas aí já alguém de má fé já vai usar isso. E a gente tem que parar com essa coisa. Tem gente que é mais grosseira falando. Não significa que seja mau caráter, mas é a maneira de se expressar. Tem gente que fala com muita doçura, mas age de forma pior. Então a gente tem que ter cuidado, gente. Vamos ter a tolerância. O mundo precisa, mais do que nunca, de tolerância. A gente tem que fazer reflexões sobre as nossas vidas. Porque senão vamos viver em briga, em desarmonia. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho, disse Jesus. E a gente que se diz cristão está fazendo aí críticas e mais críticas o tempo todo. Vamos à nossa prece.
para que a gente possa encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, dê seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, mande para os seus amigos, seus parentes. Vamos levar essas reflexões matinais a mais pessoas, para pelo menos nós que nos dizemos seguidores do Cristo, que somos espíritas, que somos cristãos, independente de ser espírita, evangélico, católico, o Jesus, a linguagem é a mesma para todos. Pequenas diferenças de interpretação. Uns acreditam na ressurreição, outros na reencarnação, mas, na verdade, a mensagem moral e ética do Cristo é a mesma para todos. Vamos divulgar, vamos solicitar que pessoas se inscrevam no nosso canal, que acionem o nosso sininho para receber essas notificações, que propaguem isso. Vamos tentar melhorar essa psicosfera que estamos vivendo no mundo. E só com reflexão, só com a palavra do Cristo nós vamos conseguir isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse-nos Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, se nós não formos ao Cristo, não iremos a Deus. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.